Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Que culto, né, irmãos? Glória a Deus. Glória. Aleluia. Bom é o Senhor, irmãos. Bom é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Pessoal da igreja, capaz do Senhor, irmãos? Amém. Glória a Deus, Graças a aleluia. Deus. O Deus do impossível se faz presente nesse lugar. Creio, Senhor da glória. Entendemos que a palavra impossível não existe para É Deus, verdade. irmãos. Glória a Deus. Maravilhoso. Aleluia. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, verso 14. Oh, glória. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Livro de 2 Crônicas, capítulo 34, verso 14. Aleluia. Que dizer desse Deus, né, irmãos? É, papai. Estava ali e falei, ô Senhor, Grande é o Senhor. quem somos nós sem ti, né, pastor? É, nada. Oh, Jesus, quanto tempo perdido, oh, Meu Deus, Senhor, meu Jesus. Deus. É, Deus. Todos acharam, irmãos? Amém. Amém. Diz assim: Aleluia. e tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e Uquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E Uquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã, e Safã levou o livro ao rei, e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo o quanto lhes encomendou. Ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o deram nas mãos do superintendente e nas mãos dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei deu ordem a Uquias, e a Aicão, filho de Safã, e Abidom, filho de Micá, e a Safã, o escrivão, e Asaías, ministro do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazer conforme tudo que estava escrito nesse livro. Então Uquias, os enviados do rei, foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte, e falaram naquele sentido. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, e a saber todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira, com toda a mão, com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Como teu coração se enterneceu e te humilhaste perante a Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste a sua veste, e choraste perante mim, também eu tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre o seu lugar e sobre os habitantes. E voltaram ele com a resposta ao rei. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Diga para alguém que está do teu lado aí: quem obedece a Deus tem tratamento diferenciado, irmãos. Quem obedece a Deus tem tratamento diferenciado. Irmãos, vocês estão com frio? Não, Jesus. não. Quem obedece a Deus Quem obedece a Deus tem tratamento diferenciado. Tratamento diferenciado. Não, se Ô, você é glória. diferenciado, você está obedecendo a Deus, então Aleluia. você tem tratamento diferenciado. Deus, Glória a tremendo e Deus. santo. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre dois personagens aqui Glória desse. a Deus. Nós acabamos de ler o rei Josias Boa é a tua e a palavra, profetisa Senhor. Ulda, né? O rei Josias, ele começou a reinar em Judá com aproximadamente 8 anos de idade. E reinou ali por aproximadamente 31 anos. Né? E quando nós falamos do rei Josias, nós logo lembramos das referências e das reformas promovidas, né, que foram promovidas por ele. Então, Josias, a marca do seu reinado foram as reformas que foram promovidas por ele. Ele era filho de Amon e neto de Manassés. Manassés, irmãos, cerrou o profeta Isaías no meio. Estava lendo hoje lá.
né? Olha quem foi esse homem. Ambos foram rei de Judá, mas seus reinados foram caracterizados por grande apostasia. O que é apostasia, irmãos? Né? O abandono da fé. O pai e o avô, né, começaram a cultivar aquilo que não agradava a Deus. Né? Então o pai e o avô de Josias começaram a cultivar aquilo que não agradava a Deus. Né? E podemos dizer que o rei Josias ele foi um dos bons reis de Judá. Né? Diferente do pai e do avô, ele prezava pelo culto verdadeiro a Deus. Aleluia. Então o pai e o avô viviam em apostasia. Ele não. Ele, diferente do pai e do avô, prezava pelo culto verdadeiro a Deus. Né? Então, quando o rei Josias está mais ou menos com entre 16 e 18 anos, irmãos, ele coloca ali no seu coração o desejo do quê? De organizar a casa do Senhor, literalmente, no sentido que o seu povo voltasse a adorar o Senhor. Aleluia. Jesus. Né? Olha que um jovem de 16, 18 anos, né? Mas ali estava Jeremias, né? Ali estava Sofonias, né? O próprio Ilquias aqui, pessoas que instruíram ele ali, né? O pai, o avô, né? Ele viu tudo errado, mas ali através dos profetas que instruíram ele, ele começou a aprender o jeito certo que tinha que ser, né? Então ele ordena ali ao rei Ilquias o quê? Que comece a reparação do templo. Interessante nós observarmos aqui, pastor Júnior, que ele já começa assim, o mandato dele. Vamos colocar ordem na casa do Senhor. E o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Hoje é a noite de colocar a casa em ordem. Aleluia! Né? O Senhor já começa esse culto falando para mim e para você. Hoje é noite de colocar a casa em ordem. Glória a Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, quando o sacerdote Ilquias está limpando ali o templo, irmãos, né? Tirando tudo ali que não prestava, né? Ele acha ali dentro de um baú, irmão Ivan, um livro, né, que não pertencia. Não. Ele acha dentro do baú um livro, irmãos, né, que continha ali as leis de Moisés. Né? Então, dentro daquele baú, ele achou um pergaminho ali que continha o quê? A lei de Moisés. Né? Então, quando eles estão limpando o templo ali, quando eles estão tirando ali coisas que simbolizavam a idolatria, né, que ofendiam ao Senhor, de repente, dentro de um baú, um pergaminho, né, com as palavras ali de Moisés. Né, segundo muitos escritores, era um trecho de Deuteronômios, irmãos, né, que falava especificamente sobre o quê? Sobre o que nós acabamos de ler aqui. Sobre as maldições que teriam que vir sobre o povo. Por quê? Porque o povo não estava obedecendo a voz do Senhor. Né? Então, quando Ilquias encontra esse livro, na hora ele fala, leva para o rei. E Safã pega ali, irmãos, e entrega ao rei. E Ilquias pede para ele ler perante o rei. Né? E quando o rei Josias ele recebe ali a notícia, né, que ali o Safã lê para ele, irmãos, né, ele ouve ali as palavras daquilo que foi encontrado ali. A Bíblia diz que ele rasga a sua veste, pastor Hebe, e se humilha. Ele se humilha perante o Senhor. Então o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Hoje é noite de você se humilhar na minha presença. Hoje é noite de você se humilhar na minha presença. Né? O ato ali no Velho Testamento, irmãos, de rasgar ali as vestes, né? Naquele tempo demonstrava o quê? Grande sinal de humilhação. Né? E de grande dor. Por quê? Por alguma coisa que estava para acontecer. Então quando ele recebe aquela notícia ali, na hora, irmãos, ele rasga as suas vestes e se humilha perante o Senhor, né? Então, ao receber a desgraça ao receber a notícia de todas as desgraças que estava para vir sobre a nação de Judá, irmão, por causa da apostasias, o rei Josias, né? Ele pede para Ilquias e Safã procurar quem? Alguém para interpretar. Eles acharam ali. Agora eles querem alguém para interpretar a veracidade daquilo que estava escrito ali, né? E eles podiam procurar Jeremias, era um profeta em evidência ali. Eles podiam procurar Sofonias, né? Profetas que estavam em evidência. Mas nesse ponto aqui, irmãos, entra essa mulher, a profetisa Uda. A mulher certa no lugar certo. Oh, glória. Né? E muitas vezes eu e você, irmãos, vamos ser enviados por Deus no lugar certo e na hora certa. Glória a Deus. No lugar certo e na hora certa. Então o sacerdote Ilquias, irmãos, ele vai procurar essa profetisa. Ele não tem dúvidas, né? E nesse ponto aqui, nós percebemos algumas questões. Primeiro, ela era uma profetisa.
né? E era comum naquele tempo, nós aprendemos a procurar quem? Os profetas, né? Mas nesse ponto, irmãos, ele vai atrás da profetisa Uda. Isso acontece por quê? Porque no tempo da apostasia, irmãos, essa mulher, ela se manteve fiel no seu relacionamento com Deus. Glória né? a Deus. Olha, no tempo de apostasia lá, ela se manteve fiel. Né? Eu já até falei isso para o pastor um dia, né? Eu estava conversando uma vez com um teólogo lá, acho que é teólogo, sei lá o que é. Né? Esses caras que metido a besta, que sabem mais que todo mundo. Aí ele falou assim, lá nessa igreja tem pastora? Eu falei, tem duas. E se ele perguntasse para mim hoje, eu vou falar, agora tem três. Pastora Eurides, pastora Eva e pastora Jaline. Mas não é, né? Não pode, né? Sei lá nem que denominação que ele é. Aí eu falei para ele assim, mas como que não pode? Por acaso o Espírito Santo tem sexo? É, Deus. Né? O Espírito Santo não tem sexo, então Deus usa quem Ele quer, da hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Eu recebo, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então não caia nessa não, tá? Que Deus não usa a mulher, não. Que Deus usa, olha como Deus usa. Oh, Jesus. Né? Verdade, meu Deus. Então aqui nós chegamos em Uda. Então Uda era casada com o marido dela, era guardião das roupas do rei. Né? Morava na parte baixa de Jerusalém, nem tiririca nascia lá, irmãos. Né? A parte pobre lá. Né? E alguns historiadores chegam a dizer que ela morava numa espécie de faculdade. Né? Então, por isso, tanto conhecimento. E olha a oportunidade aqui, irmãos. É, Deus. Morava dentro de uma faculdade. Glória a eu Deus. vou aprender a ler e escrever. Jesus. Né? E talvez você tenha na sua família um pastor. Talvez você tenha na sua família um professor, um pedreiro, um carpinteiro. Né? E a oportunidade está lá de você aprender e você falar, né? Fico imaginando, pastor, eu sou pastor Júnior, pastor Júnior, eu não quero ser pastor não, né? Mas a oportunidade está lá, ó. Qualquer Deus. coisa, eu que, né? Sou filho ali, filho da fé, às vezes o pastor me ajuda, o pastor Júnior me ajuda, Verdade, né? Oportunidade, graças a irmãos, Deus. vou procurar quem sabe, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Né? Então, segundo ponto, ler no Antigo Testamento, irmãos, não era algo comum, né? Inclusive, alguns reis não sabiam ler. E ontem eu estava conversando com o meu irmão e ele falou que alguns faraós não sabiam nem fazer. Eu não sei como é que chama, ele me falou, mas não vou lembrar. Os faraós, eles fazem uns desenhinhos lá. Tinha faraó que não sabia nem fazer aquilo ali, irmãos. Né? E olha essa mulher. Olha essa mulher. Profetiza, Deus. né? Então, Obrigada pela oportunidade. mulher, profetiza, sabia ler, algo incomum, irmãos, para aquela época. Mulher, não estou sendo machista não, tá, irmãos? Mulher, profetiza e sabia ler. Sabe o que Deus fala para mim e para você nessa noite? Você tem uma Bíblia e talvez nem se interessa para ler, né? É, Deus. Olha a oportunidade, irmãos. Oh, tem tudo Deus. aqui, ó. E às vezes você só abre no Salmo 91 e deixa lá pegando pó, lá no Salmo 23, né? Então, quando o sacerdote chega para ela, irmãos, eu fico imaginando ali, pastor Júnior, a alegria no coração daquela mulher Glória a lá. Deus. Tem Jeremias, tem Sofonias, né? E o Senhor me escolheu, né? E aí eu fico imaginando ela ali, irmãos, com algo tão precioso na mão, olhando aquilo ali, ó, tão precioso na mão, irmãos, Deus. né? Estava vendo hoje aquele Talibã lá, aquele povo doido lá, falando, se você tiver uma Bíblia lá, meu amigo do céu, tá morto, Tá bom. né? E nós podemos fazer tudo que nós quisermos, Aleluia. né? E não damos Obrigado, valor, meu não Deus. valorizamos, irmãos. Verdade. Não valorizamos, né? A mulher lá serve só para reprodução, serve para ficar com a cabeça tampada, né? E às vezes temos nossas mulheres em casa lá, benção de Deus, a minha tá lá, e às vezes falamos alguma coisa que magoa, É verdade. né? Mas agora eu aprendi, qualquer coisa o Espírito Santo já cobra na hora. Falei qualquer coisa para ela, Oh, glória. me perdoa, mano. Amém, Né? Jesus. Toma uns Glória tapas na a cara Deus. e vai aprendendo, né, irmãos? Verdade, meu Louvado Deus. seja o nome do Glória Senhor a Jesus. Deus. Né? Terceiro ponto, irmãos. A palavra de Deus. A palavra de Deus estava perdida dentro da casa de Deus, irmãos. Palavra de Deus perdida dentro da casa de Deus. Olha o que o pai e o avô estavam fazendo, né? E quantas vezes eu e você agimos, mas lá no Velho Testamento não. Quantas vezes eu e você agimos assim, irmãos? Vamos à casa do Senhor, vamos na igreja, mas não atentamos à palavra de Deus. Deus. Deixamos que a palavra de Deus fique perdida dentro da casa de Deus. Viemos aqui, ouvimos, né, mas não colocamos em prática. Vamos ali e falamos, sexta-feira nós voltamos, vou ouvir um pouquinho. Né? Fica aqui, irmãos, mesma coisa. Palavra de Deus perdida dentro da casa de Deus. Né? Então, quando Uda recebe aquele pergaminho ali, irmãos, ela tem certeza, né? E o coração dela arde.
com tamanha preciosidade, Glória irmãos. a Deus. Né? Então a profetisa Hulda, ela traz duas mensagens, né? Para quê? Para que essa mensagem fosse voltada de volta para o rei. Primeira profecia dela se concentra especificamente no que está escrito no livro, né? Ó, ela vai deixar claro que tudo aquilo que está escrito no livro, irmãos, por causa da apostasia, vai ter que acontecer. Deus. Não vai ter jeito, né? Tudo aquilo que está ali, porque o distanciamento de Deus, irmãos, eles estavam distantes de Deus, né? Então tudo aquilo ali vai ter que acontecer, né? Mas ela traz uma mensagem especial para o rei. Ó, falou, vai ter que acontecer, né? Mas ela traz uma palavra especial, por quê? Porque pela obediência do rei, irmãos, Aleluia. né? Então diga para alguém, quem obedece a Deus, Quem obedece a Deus é tratado diferente. é irmãos. tratado diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então ela declara ali, irmãos, né, que todas aquelas maldições contidas no livro tinha que acontecer, né? Todas aquelas maldições. Mas ali para o rei Josias, ela fala: enquanto você viver, Oh, glória. essas maldições não vão acontecer. Aleluia. Né? Glória Vai a ter que Deus. acontecer, né? Mas enquanto você viver, não vai acontecer. Então o que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite? Você viu o mundo como é que está aí fora? Papai. Você viu como é que está? Mas o Senhor está falando, enquanto você viver, né, esse mal não chega na sua casa. Pela sua obediência, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Olha, o pai e o avô vinha lá com maldição hereditária, irmãos. Se você for ler, maldição hereditária. Vai ter que acontecer. Mas o Senhor está falando, ó, se tem maldição hereditária na sua vida, está caindo por terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Talvez seu pai aprontou lá no passado, seu avô aprontou, sua mãe aprontou, está queimado em nome do Senhor Jesus, irmãos. Né? Vida nova daqui para frente. Né? Vaso novo, nós aprendemos com a irmã Júlia aqui no louvor. Vaso novo, irmãos. Vaso novo. Senhor, tira de mim tudo que não presta. Ó, faz faxina, que hoje eu vim aqui fazer faxina. Tira daqui tudo que não presta. Aqui só coisa de Deus. Né? Estava vendo na quarta-feira aqui pela mensagem, né? O Senhor usando a vida do pastor Júnior, falando que nós já chegamos, nós temos que sair daqui transbordando. Já tem que chegar aqui transbordando, né, pastor? Cheio nós já estamos. Agora tem que sair daqui transbordando. Graças a Deus. Eu tô vazio, vou lá me encher, não, filho. Você já tem que chegar aqui cheio e sair daqui transbordando. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu estava escutando isso. E o Senhor, Jesus, que glória. Falei, ô Senhor, né? Então com Hulda, irmãos, nós aprendemos 2 lições. Primeiro, mantenha sempre a comunhão com Deus, irmãos. Sempre, né? Ela vivia no meio daquele povo lá, irmãos. Olha, né? Vivia no meio daquele povo, mas ela se manteve fiel. Aleluia. Né? Então, não importa o lugar onde você anda, irmãos. Não importa o lugar onde você está vivendo. Amém, Jesus. Se mantenha sempre fiel. Glória Às vezes a lá no Deus. seu serviço lá tem uns, Glória né? a Deus. Assim, vamos orar para ele, mas os filhos de Satanás lá, né? Tirando a sua paz, né? Mas mantenha sempre fiel. Talvez lá na sua sala de aula, com os jovens aqui, né? Tem algum professor tirando a sua paz lá, mantenha sempre fiel. Em Irmãos. nome de Jesus. Estava conversando com a Thalita, os irmãos que vêm de terça-feira vão entender. Irmãos, estava andando esses dias ali na Nações Norte, contei até com o irmão Everton. Estava o meu irmão andando, vou fazer uma caminhada, ver se pega um pouquinho da pança. Aí estou subindo ali na Nações Norte, irmão. Um domingo à tarde, era umas 6h30. Eu cheguei em casa com dor de cabeça, de tanto cheiro de maconha, irmãos. Misericórdia, Jesus. Uma criançada. Sangue de Jesus. Irmãos, eu vou falar aqui porque o senhor está mandando falar. Umas mães irresponsáveis, umas crianças caídas lá no meio do mato lá. Aí, pastor, eu estava lá assim, aí eu tô passando assim perto do molequinho assim, aí ele conversando com o outro assim, com o moleque, falou assim: aí tio, nós é do rap. Eu falei, que negócio é esse, nós é do rap? Falando assim, tio, nós é do rap. Então quando eu falo que é do rap, porque eles já sabem o que é. Né? Irmãos, olha o lugar que a gente chegou, né? E o Senhor está falando, ó, mesmo nesse lugar, se mantenha fiel. Aleluia. Se mantenha fiel, seja Hulda lá, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ame o Senhor, irmão, respeite o Senhor, viva de acordo com a sua palavra. Glória né? a Deus, Senhor. Hulda se manteve íntegra com o seu relacionamento, né? E sem hipocrisia. Hoje eu queria que estava aqui, eu queria que o Jeremias estivesse pregando, né? O Sofonias estivesse pregando, mas o Senhor está falando, hoje você vai ter que ouvir Hulda pregar, irmãos. Graças né? a Deus. Hoje é Hulda, meu Deus. né? E
Segunda lição. Marque a sua geração. Hulda marcou a geração dela, irmãos, né? Hulda foi uma mulher que em poucos versos narram ali a vida dela, né? Mas nesses poucos versos, irmãos, nós conseguimos ver a importância dessa mulher que vive a palavra de Deus e marca o seu nome na história. Aí o Senhor vai me voltando à memória. Estava estudando e o Senhor falou assim: você lembra do irmão Donizete? Falei, lembro. 14, 15, não sei quantos dias internado lá no UTI. Aí a Maria falou assim: ele tá com um treco lá, que tem que andar com aquele treco lá. Falei, irmã Maria, a hora que ele arrancar aquele negócio, ninguém segura ele naquele hospital. O que aconteceu? Terça-feira ele deu testemunho para nós aqui. Ele estava lá, irmãos. Aí disse que ele falou assim: eu não aceito. Nem eu e nem esse povo que está comigo aqui no quarto. Todo mundo vai ter que ser curado. Isso aí vai ter que ser feito. Aí eu falo para você, irmãos. Eu falo isso para você. Né, irmão Ivan? Esse povo que saiu de lá vai falar assim: ó, tal dia eu estava internado lá. Aí tem um tal de Donizete, o irmão Donizete, pregou para nós lá, falou de Jesus para nós lá, expulsou o demônio lá, marcou o nome da história, irmãos. Estava conversando com a pastora. É Geisa que ela chama, né, pastora? Pastora deitada no sofá, já contou esse testemunho para nós lá. Pastor Júnior pequenininho. De repente chega uma mulher lá, bate palma. Você não me conhece, você não sabe quem eu sou, mas eu vim dizer algo do Senhor para você. Marcou a história dela, irmãos. Marcou. A pastora sempre fala dela. Marcou, irmãos. Então o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Você tem que marcar a sua história também, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então tudo que ela fala ali, irmãos, tem que se cumprir, né? Então aquilo que ela diz em nome do Senhor vai ter que ser cumprido. E aquilo que você diz em nome do Senhor tem que ser cumprido, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Então, para nós terminar aqui, o rei Josias é poupado, né? Josias foi poupado de ver a destruição. O Senhor está falando para mim e para você nessa noite: ó, tem coisas que talvez era para você ver, mas eu estou poupando nessa noite. Estou poupando você. Por quê? Pela sua obediência, pela sua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Hulda marcou o nome na história, né? Então, conclusão, nós podemos tirar dessa mensagem: quem obedece só ganha, irmãos. Quem obedece só ganha. Se você obedecer, nunca você perde, irmãos. Nunca você perde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, antes de eu terminar aqui, né, o Senhor passar a palavra para quem é de direito, né, eu queria dar um testemunho do que aconteceu na minha vida, irmãos. Há 2 semanas atrás. Sem ser nessa terça, na outra terça-feira, nós íamos orar aqui no monte, né, irmãos? Nós íamos com os valentes de Davi, né? Aí eu saí de casa, irmãos, e meu olho estava vermelho. Mas parecia que tinha terra no olho, né? Que há uns 8 anos atrás, irmãos, né? Eu fui lá no oftalmologista lá, fui mergulhar, peguei um treco no olho lá, aí ela falou assim: vai ter que ir lá no oftalmologista. Fui lá. E aí, irmãos, eu tinha uma pelinha assim no olho e ela ia crescendo. Aí eu cheguei lá, perguntei pro oftalmologista lá, falei: ó, deixa eu falar um negócio pro senhor, o que é esse treco que eu tenho no olho aqui? Ele falou: isso aí é uma doença, um treco que você vai ter aí, não vai te incomodar. Vai te incomodar sim, na época de calor, muito calor, de secura, né, seu olho vai ficar irritado, né, mas é mais estético. Aí eu falei: o que eu tenho que fazer? Aí eu falei assim: pastor Júnior, eu dou uma anestesia no seu olho e pego o bisturi e corto. Eu falei: tá queimado você. Pensa num homem que tem medo de faca, de bisturi, de sangue. Falei: não vou, mas corri de lá. Aí passou. Aí esses dias eu fui renovar minha carta, irmãos. Aí tive que, não enxerguei nada. Cheguei assim, tá escrito aqui. Ah, não enxergo. Então vai ter que usar um óculos. Prendeu minha carta lá, tive que ir lá tirar. Aí fui numa oftalmologista mulher. Falei: faz tempo, não? 7 anos, talvez mudou as coisas aqui, né? Não precisa mais de bisturi, né? Aí cheguei lá, perguntei pra ela, falei assim: viu? Não foi de conta que não sabia. Cheguei e falei pra ela assim: viu, eu tô um treco aqui no olho aqui. Ela falou: isso aí é simples, vai ter que tomar uma anestesia local aqui, né? Aí eu falei: mas não tem jeito de fazer um laser, não tem que ser no bisturi. Falei: então vai ficar pra próxima. Aí terça-feira, irmãos, nós estamos aqui no monte, descemos pra orar. Aí o Senhor, usando a vida do irmão Vitor, falou assim: ó, você veio receber um milagre, você veio atrás de um milagre, mas Deus está te dando 2, está dando em dobro. Né? Eu tinha buscado pela vida do meu sobrinho, né? Pela cura do meu sobrinho, que o meu sobrinho perde sangue pelo nariz. E o Senhor está falando assim: ó, você veio buscar, eu estou dando em dobro. Eu fui embora, irmãos. Eu estou todo acostumado com aquilo ali. Aí cheguei na quarta-feira, a minha vida chegou. Minha florzinha chegou aqui do culto da quarta-feira. Eu falei: amor, quem que o Espírito Santo usou lá? Usou o pastor Júnior. Quem que pregou? João 2. João 2, falei: pregou de Maria? Pregou também. Falou da Maria de novo. Falei: então tá bom, glória a Deus. Mas recebi ali.
Então não posso. Quinta-feira, irmãos, tô lá, tomei um banho, falei, né, o cabelo não tem, fui ali, dá uma olhada, ué, parece que não tem mais nada no meu olho. Chamei a Thalita e falei, amor, dá uma olhada, mas olha direito. Vê se tem alguma coisa aqui. Para honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aí veio a palavra de quarta-feira do pastor Júnior, na outra quarta-feira. Né? Você não está vendo, mas o milagre está acontecendo. Você não está vendo, mas o milagre está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.